Deus já te deu o que você pediu, só que você ainda não percebeu. Sabe quando a gente ora, insiste, pede, chora, e mesmo assim parece que Deus está em silêncio? A gente acha que Ele ainda não respondeu, mas a verdade é que muitas vezes a resposta já veio, só que a gente não percebeu. A gente está tão ocupado esperando o que quer que não entende o que precisa. Eu quero ler para você uma passagem que está em Mateus, capítulo 13, versículo 10, que diz assim: Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor fala com o povo por meio de parábolas? E ele respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Essa passagem mostra que há coisas que só quem está próximo de Deus consegue entender. Há respostas que só são reveladas a quem permanece em comunhão, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Talvez Deus já te deu o que você pediu, mas o teu coração ainda não amadureceu o suficiente para perceber. Talvez Ele já respondeu, mas você esperava outra forma, outro tempo, outro sinal. Às vezes a resposta de Deus vem disfarçada de espera, de perda, de silêncio, e a gente chama de ausência aquilo que na verdade é cuidado. Cora Coralina dizia: Aprendi que é melhor ser simples e sincero do que viver de aparências. E talvez seja isso que Deus está tentando te ensinar agora, a simplicidade de enxergar o divino no comum, porque enquanto você espera um milagre espetacular, Deus age no detalhe, no tempo, naquilo que você já tem e não valoriza. Sabe aquele emprego que você achou que perdeu? Talvez Deus tirou porque estava te protegendo de algo que você não via. Sabe aquela pessoa que saiu da tua vida sem explicação? Talvez Deus fechou uma porta porque sabia que o caminho te afastaria dele. Sabe aquele plano que não deu certo? Talvez não era falta de resposta. Era um desvio do céu para te manter no propósito. A gente precisa entender que o tempo de Deus não é o nosso. E que muitas vezes a resposta já está diante de nós, mas o coração ainda não amadureceu para reconhecê-la. É como plantar uma semente e todos os dias cavar o chão para ver se ela cresceu. O milagre está acontecendo, mas você não vê porque não confia no processo. O problema é que a gente quer controlar até a forma como Deus age. Quer que Ele faça do nosso jeito, no nosso tempo, com o nosso entendimento. Só que o reino de Deus não funciona assim. A fé não é para entender, é para confiar. O que Deus faz hoje pode não fazer sentido agora, mas um dia vai. E quando você olhar para trás, vai perceber que o que parecia demora era construção. Quantas vezes você orou pedindo paciência e Deus te colocou em situações que te forçaram a esperar? Quantas vezes pediu fé e Ele te levou para o deserto para provar se você realmente acreditava? Quantas vezes pediu amor e Ele te ensinou a se perdoar primeiro? As respostas de Deus raramente vêm embaladas no formato que a gente imagina, mas elas sempre vêm. Em Provérbios capítulo 19, verso 21, está escrito: Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. E esse é o ponto. O que você chama de demora, Deus chama de preparação. O que você chama de silêncio, Ele chama de treinamento. O que você chama de espera, Ele chama de alicerce. Talvez você já esteja vivendo o que tanto pediu, só não percebeu porque imaginou que seria diferente. O coração humano cria expectativas, mas Deus trabalha na essência. Às vezes o que Ele te deu não foi o que você queria, mas é exatamente o que você precisava. E quando a ficha cai, a gente entende. Ele sempre soube o que fazia. Cora Coralina dizia: Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E é assim com Deus. Ele ensina na prática, no cotidiano, nas dores e nas esperas. Ele ensina quando tira e quando dá. E o aprendizado só se revela quando paramos de lutar contra o processo e começamos a enxergar com os olhos da fé. Talvez Deus te deu algo simples e você está esperando algo grandioso. Mas o reino de Deus começa nas pequenas coisas. A bênção que você quer pode estar escondida na rotina, no trabalho que você tem, na saúde que ainda está aí, na fé que ainda não morreu. O milagre não é sempre o extraordinário. O milagre é
continuar acreditando mesmo quando nada muda. Muitas vezes Deus já te deu a resposta, mas ela veio em forma de paz. E como a gente não sabe lidar com o silêncio, acha que ele não falou. Mas a paz é a voz de Deus. É o sinal de que o plano dele está em andamento, mesmo quando você não vê. Filipenses 4, verso 7 diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa é a resposta que você talvez tenha ignorado. Sabe aquele dia em que o medo diminuiu, mesmo sem motivo? Aquele instante em que o coração parou de pesar? Aquilo era Deus te respondendo. Ele não precisava falar. Ele só te deu paz. E isso basta. Então hoje eu quero te convidar a fazer algo. Pare de pedir e comece a perceber. Olhe ao redor. Veja o que já mudou, o que já foi restaurado, o que já está acontecendo. Deus já te deu o que você pediu, só que você ainda não percebeu. Às vezes o milagre não é o que você espera. É o que já está diante de você, esperando ser reconhecido. Cora Coralina também dizia: nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E é exatamente isso que Deus faz. Toca o coração da gente através das pequenas respostas. Ele não precisa de barulho para agir. O que ele precisa é que você confie. E se você confiar, vai perceber que o que parecia ausência sempre foi cuidado. Deus não te esqueceu. Ele está aí, agindo em silêncio, transformando a tua vida aos poucos, te preparando para receber o que você nem saberia pedir. A resposta já veio. Só falta o teu coração enxergar.